Olá, um excelente dia para você que nos acompanha em mais uma manhã de sábado, neste programa que tem feito a diferença em tantas vidas para tantos corações. Eu quero encorajar você a assistir esse programa até o final, porque eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. A mensagem que vai ser ministrada hoje é uma mensagem extraordinária, inspiradora da parte de Deus, através da vida do nosso pastor, do pastor Flávio, e eu tenho certeza que vai falar ao seu coração. A mensagem diz a respeito de portas abertas, as portas que Deus abre para a nossa vida. Fique conosco até o final. Está no ar mais um programa Toque de Esperança. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 16, versos 5 a 9. Diz assim a palavra: irei ter convosco por ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque devo percorrer a Macedônia.
E bem pode ser que convosco me demore, ou mesmo passe o inverno, para que me encaminheis nas viagens que eu tenha de fazer. Porque não quero agora ver-vos apenas de passagem, pois espero permanecer convosco algum tempo, se o Senhor o permitir. Ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecostes, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. Essa é uma palavra que fala sobre oportunidades, sobre desejo que nós temos de que Deus faça algo grande na nossa vida. Isso é algo comum para todos nós. Todos nós queremos coisas grandes, queremos ver portas se abrindo. A porta, na realidade, nada mais é do que um objeto móvel, não é? Ele abre e fecha, por isso que é móvel, é um objeto móvel, que te conecta a um outro ambiente. Isso é uma porta. Por exemplo, para você entrar aqui, você passou por algumas portas. Para você sair da sua casa, você passou pela porta da sua casa. Se você veio de carro, você teve que abrir a porta do carro. Se você veio de ônibus, você teve que entrar pela porta. A porta sempre é um lugar de passagem para um lugar onde você quer estar. E esse texto fala de uma forma muito específica sobre o desejo de Paulo servir a Cristo. Paulo, ele era levantado por Deus para ser conduzido a lugares aonde o Espírito Santo o levava para ministrar o Evangelho. E aqui nesse texto, Paulo está escrevendo agora à igreja em Corinto, uma igreja já estabelecida, sobre uma oportunidade que havia se aberto. Ele está falando da intenção que ele tinha de permanecer em Éfeso. E depois a gente vai descobrir lá na frente a carta que ele escreve aos Efésios, aos crentes da igreja em Éfeso, mas tudo nasce dessa oportunidade. Muito provavelmente a igreja em Éfeso, e aqui vai só um pano de fundo histórico para você entender do que se trata, a igreja em Éfeso muito provavelmente tenha sido plantada por Áquila e Priscila, dois crentes leigos, que haviam sido ganhos para o Senhor Jesus através de, muito provavelmente, também uma das passagens de Paulo pela região. A cidade de Éfeso era uma cidade que era considerada a capital da província romana na Ásia. Era um grande centro de comércio, mas identificada mais especificamente por conter na ocasião uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que era o templo de Ártemis, ou o templo de Diana. Era uma cidade onde havia uma grande manifestação de uma religião pagã. Havia uma influência maligna muito grande na cidade. E é nessa cidade que Paulo fala que se abre uma porta. É interessante como Deus sempre vai abrir oportunidades aonde Ele mais precisa da ação dos seus filhos. Deus sempre vai abrir uma porta para conduzir-nos aonde Ele quer que nós possamos produzir mudança. Depois que você ler aquilo que acontece na cidade de Éfeso, hoje você vai a Éfeso, ela existe até hoje, a cidade de Éfeso, e a única coisa que restou uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que era o templo de Ártemis ou Diana, é uma única coluna. O Evangelho entra, e depois você acompanha no texto de Atos capítulo 19, e se você puder acompanhar comigo até lá e deixar marcado esse texto de 1 aos Coríntios capítulo 16, mas quando você vai a Atos capítulo 19, você tem um relato daquilo que acontece em Éfeso. O texto diz que Deus, pelas mãos de Paulo, no versículo 11, Atos capítulo 19, versículo 11, fazia milagres extraordinários. Uma porta que Deus abriu, aonde Paulo decide ficar, uma porta grande, uma porta oportuna, e você vê que nessa cidade de Éfeso começam a acontecer coisas extraordinárias. O texto diz no capítulo 19 que neste lugar as pessoas chegavam ao ponto de levar os enfermos e lenços e aventais de uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas,
e os espíritos malignos se retiravam. É interessante como a gente consegue ter uma leitura de que algo grande está sendo franqueado a gente. Paulo, ao escrever à igreja em Corinto, ele diz assim: eu vou ficar em Éfeso até o Pentecostes. Ele está se referindo não a uma manifestação do Espírito Santo, mas a uma data onde se celebrava o Pentecoste. Ele disse: eu vou ficar em Éfeso por conta de uma grande porta. Algo grande, uma grande oportunidade me foi dada. Se abriu uma porta e uma grande oportunidade. Eu não sei quanto a você, mas eu entendo, pelo menos de uma forma muito pessoal, de que é muito fácil você identificar quando uma grande oportunidade está diante de você. Quando uma grande porta se abre. Isso acontece em diversos aspectos. Por exemplo, você sabe quando tem uma grande oportunidade no trabalho. Quando você tem uma grande oportunidade e uma porta grande se abre, por exemplo, uma promoção. De repente, lá na empresa onde você trabalha, abre-se uma oportunidade ou abre-se uma porta para aqueles que pretendem receber uma promoção, um aumento de salário. É visível. Isso produz o quê? Um ânimo, um desejo, uma alegria no coração dessa pessoa que vê uma porta se abrir. Paulo está aqui diante da igreja em Corinto, abrindo o seu coração, dizendo: queridos, eu vou ficar em Éfeso, e eu vou ficar um bom tempo, e depois você vai perceber, e aqui eu preciso te dar todo esse pano de fundo histórico, porque o meu desejo nesse púlpito sempre é formar uma igreja inteligente. Amém, gente? Não é só que fica no oba-oba, no reteté, só chupando o dente, porque isso aí não resolve nada, hein, gente? Eu quero que você tenha conhecimento bíblico. Paulo fica em Éfeso. O lugar onde Paulo gasta o maior tempo do seu ministério é em Éfeso. Todos os outros lugares, Paulo fica pouco tempo. Mas em Éfeso ele fica 3 anos. 3 anos. Por quê? Porque a oportunidade era grande. Era algo fora da realidade. Como ele percebe que era algo incomum, ele dedica mais tempo. Por que eu estou dando toda essa introdução hoje à noite? Porque eu creio que o Senhor quer levá-lo a perceber de uma forma muito transparente algumas portas de oportunidades que Ele vai colocar no seu caminho. Eu creio que os dias em que vivemos são dias onde o Senhor quer nos colocar diante de grandes portas, de grandes oportunidades. Deus quer nos levar a fazer coisas que vão mudar o contexto da onde Deus nos leva. Agora eu quero que você entenda também nesse texto, de que a porta que se abre nunca é apenas para um benefício pessoal. Deus, quando abre uma oportunidade para alguém, Ele tem um desejo de beneficiar não só aquele que passou pela porta, mas quem está do lado de lá da porta. Você pode dizer amém para isso hoje à noite? Quando Deus abre uma porta para você, Ele quer que você entre por ela e faça a diferença onde Deus te levou. Paulo está falando exatamente sobre isso. E o resultado daquilo que acontece em Éfeso dá todo o fundamento para aquilo que nós estamos falando aqui hoje à noite. Às vezes nós estamos orando para que portas se abram, para que oportunidades existam. Mas antes de mais nada, Deus quer saber qual é a intenção do teu coração. Deus só vai abrir uma porta grande. Deus só vai dar uma oportunidade para alguém que tem um desejo que vai além do benefício próprio. É por isso que alguns ministérios rompem e uns ficam limitados. Porque algumas pessoas querem se promover, não querem promover a Deus. E às vezes as portas ficam estreitas, as oportunidades são poucas, porque na realidade Deus quer usar uma porta grande para que a glória seja só para Ele. Paulo entende isso, ele diz: olha, abriu-se uma porta grande. É uma oportunidade, ela é uma porta oportuna. Ela não é uma porta que se abre sempre, porque olha, porta boa não abre sempre. Oportunidade boa não aparece todo dia. Já dizia-se no velho adágio que cavalo selado só passa na sua porta uma vez. É a boa oportunidade. São as portas que se abrem.
Tem muita gente que perdeu boas portas abertas já. Já perdeu excelentes oportunidades. E a única coisa que você ficou foi com um remorso, com um lamento. Ah, se eu tivesse. Ah, se eu tivesse aceito. Ah, se eu tivesse concordado. Ah, se eu tivesse. E aí passa o resto da sua vida esperando uma nova oportunidade. Essa mensagem nasceu no meu coração com uma experiência muito dolorosa para a minha própria vida. Ela aconteceu no momento onde Deus abriu uma porta, e aqui a gente precisa também ter essa perspectiva, porque a palavra de Deus diz que ele tem a chave de Davi. Quando João recebe a revelação na ilha de Patmos, Apocalipse capítulo 3, para ser mais preciso, o verso de número 7, ele diz que aquele que entrega a palavra é aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, mas que fecha e ninguém abre. Deus abre portas, mas também Deus fecha portas. Deus fecha portas às vezes pelo nosso mau uso das oportunidades. Tem muita gente que já entrou por uma porta que Deus abriu, mas ela se fechou porque você não soube fazer bom uso daquilo que Deus te confiou. Paulo está falando sobre o desejo dele permanecer em Éfeso por essa porta ter sido aberta. O problema é que a gente fica às vezes vivendo esse momento constante de reclamar do que aconteceu. Tem gente que nunca mais consegue viver uma vida plena porque vive lamentando e se queixando por uma oportunidade perdida. Há uma frase que foi dita pelo inventor do telefone, Alexander Bell. Ele diz o seguinte: quando uma porta se fecha, outra se abre. Mas nós quase sempre olhamos tanto e de maneira tão arrependida para que se fechou, que não vemos aquelas que foram abertas para nós. Eu acho que Kleber Lucas se inspirou nessa frase para compor: se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Há um Deus que abre portas, mas Deus tem sempre um objetivo maior para ser cumprido através da porta que se abre. Paulo diz que essa porta é uma porta grande. Essa porta que se abre em Éfeso é uma porta oportuna. Eu tenho aprendido sempre que o pessimista sempre vai ver um problema diante de qualquer situação. Agora, o otimista, ele sempre vai ver uma oportunidade por detrás de qualquer situação. É a famosa leitura do copo até o meio cheio. Tem muita gente que olha para ele e vai achar que ele está meio vazio. Tem muita gente que vai olhar para ele e vai dizer que o copo está meio cheio. Falta pouco para terminar de encher. O pessimista vai dizer que falta pouco para esvaziar. As oportunidades elas existem para serem usadas. Tem muita gente que vive a vida desperdiçando oportunidades. Por exemplo, quando o autor do livro de Eclesiastes faz uma referência no capítulo 9, versículo de número 10, ao dizer: tudo aquilo que te vier às mãos para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Olha só o que ele diz: tudo aquilo que te vier à mão. Oportunidades. Ele diz o seguinte: você deve fazer conforme as tuas forças, porque para onde você vai, que é morrer, não há obras e não há prazer nenhum, gente. As oportunidades, elas devem ser usadas. O próprio autor do mesmo livro de Eclesiastes faz uma orientação muito clara da oportunidade para o jovem, capítulo de número 12. O que ele diz quanto ao jovem? Que você deve buscar o Senhor nos dias da tua mocidade. Oportunidade. Por quê? Chegarão os dias nos quais você vai dizer: não tenho neles prazer nenhum. Oportunidade. Eu tenho que saber usar a oportunidade. Quando a porta se abre, não adianta só a porta se abrir. Eu tenho que ter uma leitura correta e passar por ela.
O problema não é que Deus não abre porta. Deus está abrindo porta na realidade. Deus já abriu inúmeras portas na sua vida. Mas você perdeu a oportunidade de entrar por ela. São situações que você vê passando diante dos seus olhos e nada acontece. Existem algumas oportunidades que pertencem a certos períodos da vida. Por exemplo, jogar bola, correr atrás, fazer um esporte. Oportunidade. É num tempo específico. Tem gente que hoje só sonha com a bola. Aliás, ele dorme com a bola na barriga. Por quê? Foi o tempo. Você vê jogador de futebol, qual é a oportunidade? Aliás, dizem isso no meio, ele tem o tempo para estourar. A oportunidade que existe até uma certa idade. Depois daquilo, não adianta. Há momentos na sua vida que Deus abre portas para que você viva aquilo. Eu conheço muitos pais que lamentam não ter vivido a infância com seus filhos. Mas a oportunidade que Deus te deu para influenciar os seus filhos foi quando eles eram pequenos. Aí tem pai hoje reclamando do filho adulto e querendo mudar o caráter, querendo dar exemplo depois que ele está barbudo. Ou ela está o quê? Está batonzuda, pronto. O homem fica barbudo, mulher fica batonzuda. Não adianta. A oportunidade de influenciar o seu filho, quando é? Ensina a criança. Sabe o que acontece? Você perde a oportunidade. Você terceiriza a educação do teu filho. Você dá mau exemplo para o teu filho. Não é que Deus não abriu a porta. Deus abriu uma porta excelente, porque a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Se tem uma porta abençoada, é a porta da madre de uma mulher sendo aberta. A palavra de Deus diz que o ventre de uma mulher abençoada é aberto. É um ventre onde Deus o abre para produzir. Eu conheço mulheres que sonham já há anos em poder dar à luz a uma criança. É a porta que ela pede para abrir. Mas tem gente que já teve a oportunidade de ter filhos. A porta se abriu, mas ele não sabe fazer bom uso da oportunidade. Não sabe estar presente. Não sabe orientar os seus filhos. É algo que você faz apenas num período específico da vida. Porque, meu irmão, se você não faz uso dessa oportunidade, ela vai passar. O que Paulo está escrevendo à igreja em Corinto é muito importante para nós hoje. Um Deus que abre porta de oportunidades que devem ser usadas por um período específico. Paulo sabia que muito provavelmente ele não teria condições de voltar a Éfeso. Ele saberia de que lá na frente ele estaria encarcerado. Ele estaria preso. Ele seria entregue a Roma. E depois decapitado, morto. Você não pode perder a oportunidade. Tem gente que perde a oportunidade. Perde a oportunidade da juventude. Paulo escreve aos Colossos, os irmãos colossenses, no capítulo 4, versículo 5, ele diz: meu irmão, portai-vos com sabedoria para a conscrição de fora. E ele termina dizendo: aproveitai as oportunidades. Eu tenho que aproveitar. Meus irmãos, tudo que tem acontecido, e eu, quando comecei a refletir nesse texto, e o bom é quando a mensagem, primeiro, ela se aplica a você. E aí depois você consegue compartilhar aquilo que Deus falou com você. As oportunidades que eu recebi na minha vida até então. De poder fazer um curso fora, de conhecer algumas pessoas, de fazer pontes, oportunidades. De que se a gente não aproveita, elas passam. E se você não pega, outro pega. É assim que funciona. Meu pai usa uma frase que ela é célebre. Ele diz o seguinte: quando quem deve fazer não faz, dá oportunidade para quem não deve fazer, acabar fazendo. Tenho a certeza de que Deus falou ao seu coração nessa manhã, e essa é somente a primeira parte dessa mensagem. Semana que vem, nós continuaremos essa mensagem com a sua segunda parte, e eu tenho certeza que vai ser uma bênção para a sua vida.
Quero aproveitar nesse momento e fazer um convite muito especial para você e para a sua família, para estarem conosco aqui na Comunidade da Esperança ou então na Igreja Nazareno Central de Campinas. Nós temos 2 grandes cultos na Comunidade da Esperança, o primeiro acontecendo às 10h15 da manhã e o outro às 18h30, logo mais à noite. Vai ser culto de ceia, de celebração ao nosso Deus. Venha com a sua família. Da mesma forma, na Igreja Central, temos 4 grandes cultos amanhã, às 8 horas da manhã, às 10 horas da manhã, às 18 horas e às 20 horas. Vai ser um grande privilégio, um imenso prazer poder receber você e a sua família para juntos adorarmos a Deus. E antes de encerrarmos o nosso programa nesse sábado, eu gostaria de orar com você. Vamos falar com Deus. Amado Deus e eterno Pai, que privilégio nessa manhã poder falar com o Senhor, elevar a nossa voz a Ti, sabendo que o Senhor sempre nos ouve. E eu quero te pedir a Deus de uma maneira muito especial, que nesse momento o Senhor possa abençoar a vida dos teus filhos, de cada um destes que nos assiste nessa hora, neste momento. O Senhor os conhece, conhece as suas necessidades. E assim como foi ministrado hoje, que o Senhor possa abrir uma grande e oportuna porta para eles, sabendo que o Senhor é quem os sustenta e os levanta, Pai. Eu abençoo a vida de cada um dos teus filhos, na autoridade do nome de Jesus Cristo. Amém. Assim chegamos ao final de mais um programa. Espero que você tenha sido abençoado por Deus neste sábado. Semana que vem estaremos aqui neste mesmo horário, nesta mesma emissora, com mais um programa Toque de Esperança. Até lá!